A paz do Senhor Jesus a todos. Que alegria, né? Estarmos juntos no nosso programa Leitura da Bíblia. Esse tempo muito maravilhoso que o Senhor nos dá para juntos nós lermos a palavra do Senhor. Estamos prosseguindo, progredindo na nossa leitura sequencial, primeiro livro das Crônicas. Hoje vamos ler o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. Você vai abrindo aí a sua Bíblia. No episódio anterior, nós vimos aqui que Davi havia trazido a arca do Senhor para Jerusalém, no lugar que ele havia preparado, e ele orientou ali todos aqueles que ficariam ali para servirem perante o Senhor, com louvor, com instrumentos, com adoração em torno da arca da presença do Senhor ali. E hoje vamos prosseguir no capítulo 17. Nós vamos ver aqui que Davi vai desejar edificar um templo ao Senhor. Então vamos ver o que o Senhor vai dizer a Davi. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17. Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã dizendo: vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor, tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje. Mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo, por todas as partes, por onde andei com todo Israel. Porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei a apacentar o meu povo, dizendo: por que não me edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: assim diz o Senhor dos Exércitos: eu te tirei do curral, de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome, como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenarei um lugar para o meu povo Israel, e o plantarei para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade como ao princípio. E desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo Israel, porém abati a todos os teus inimigos, também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. E há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias, para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas o confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isto, ó Deus, foi pouco aos teus olhos?
pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes. E proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém, tu bem conheces a teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo o teu coração, fizestes estas grandezas para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus fora de ti, conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como o teu povo Israel, única gente na terra, a quem Deus foi remir para seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo que remiste do Egito. E tomaste o teu povo Israel para ser teu povo para sempre. E tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre e faze como falaste. Confirme-se com efeito e que o teu nome se engrandeça para sempre e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o mesmo Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido, abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti. Porque tu, Senhor, a abençoaste e ficará abençoada para sempre. Amém, irmãos? Terminamos aqui a leitura do capítulo 17 e vamos prosseguir aqui nas diversas vitórias de Davi no capítulo 18. Vimos que o Senhor se alegrou muito com Davi, mas disse que não seria ele quem iria edificar uma casa, um templo ao Senhor. Vamos ao capítulo 18. E depois disso, aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu e tomou a Gate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas e os moabitas ficaram servos de Davi trazendo presentes. Também Davi feriu a Adarezer, rei de Zobá, junto a Amate, indo ele estabeleceu seus domínios pelo Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Adarezer, rei de Zobá, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições em Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi trazendo presentes. E o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinham os servos de Adarezer e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate e de Cum, cidades de Adarezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os vasos de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Adarezer, rei de Zobá,
mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, porque por haver pelejado com Adarezer e o destruir, porque Adarezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor juntamente com a prata e ouro que trouxera de todas as mais nações, dos idumeus e dos moabitas e dos filhos de Amon e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zerua, feriu a 18.000 idumeus no Vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os idumeus ficaram servos de Davi, e o Senhor guardava a Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, e fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército, e Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes, e Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus, porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Terminamos então, irmãos, a leitura do capítulo 18 do primeiro livro das Crônicas. Vimos aqui diversas vitórias que o Senhor deu a Davi, e eu acho que nós podemos guardar no nosso coração que por onde quer que Davi ia, o Senhor era com ele. E Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele ouvia a palavra do Senhor e obedecia, e nós estamos conhecendo a palavra do Senhor, que o nosso coração seja como Davi, pronto a obedecer, porque por onde quer que formos, na obediência ao Senhor, o Senhor será conosco. Amém? A paz do Senhor Jesus a todos.